meu entrevistado de hoje será Marcos Revoredo, PhD em Ciências do Solo e gerente técnico para hortifruti e café da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista será: cuidar do solo torna frutas, verduras e legumes mais saborosos e nutritivos. Marcos, prazer ter você aqui de novo, né? Já faz uns meses que a gente não se encontra. O prazer é todo nosso. O tempo passa bem rápido, né? Mas sempre é uma grande satisfação estar presente aqui, juntamente contigo, né, e todos vocês, para que a gente possa discutir aí sobre importantes temas, né, que estão relacionados à nossa agricultura. E é legal, rapaz, porque a gente fala pouco de fruta, de verdura, de legumes, no geral, mas a gente fala muito de solo, mas é muito ligado às grandes culturas, né? Sempre é soja, milho, sorgo, cana, algodão, né? Mas falar de hortifruti é algo muito legal, porque está muito ligado a, muitas vezes, à agricultura familiar, a pequenos produtores, apesar de terem grandes também, né, Marcos? Correto. Existem grandes produtores em todo o nosso país aí, seja das hortaliças, frutíferas, né? E eles têm realmente desafios, né, específicos em cada região aí do nosso território, né? Se você fosse elencar hoje os principais desafios que a gente tem no território brasileiro, um país de dimensões continentais, o maior país do hemisfério sul, né? Isso. Quais seriam esses principais desafios, Marcos? Primeiro, né, daqui a pouco nós vamos esclarecer um pouco mais detalhes sobre solo, né? A variação de tipo de solo realmente é bem significativo no nosso país. Temos regiões aí de solos mais arenosos, argilosos, né? Solos que precisaram ser corrigidos, né? Então, o solo é um ponto. As condições climáticas, todo ano nós temos as surpresas que advindos aí de mudanças, né, de climas, seja queda na temperatura, em momentos que precisam que tenhamos temperaturas mais medianas, temos aí estiagem de chuva, então solo, clima, né, são os principais aí desafios. Além também, lógico, da falta aí da mão de obra, né, que está crescendo muito isso em nosso meio aqui no setor agropecuário, né? Quem é que sofre mais com as condições adversas de clima? O café ou os hortifruti? Eu sou suspeito porque eu trabalho com as duas, né? Eu te Mas perguntei justamente por isso. as duas sofrem muito, né? Principalmente essa região que nossa do sul, sudeste, né? São influenciadas aí por frentes frias, essas mudanças climáticas, né? Impacta muito aí no desenvolvimento da planta, né? Então, de fato, são todas elas aí sensíveis, né? E impacta aí realmente no desenvolvimento dela, que vão refletir em redução de produção, refletir no aspecto de qualidade, né? Até chegando na rentabilidade do produtor, né? Ano passado, eu acho que quem mais sofreu foi o cafeicultor, não foi? Sim, ficou muito marcado, né? Porque tivemos aí entradas de massa de ar polar, né? Com uma grande frequência. Aí, com essa baixa temperatura, tivemos o problema da geada. E o cafeeiro é uma planta bem sensível aí a baixas temperaturas. E isso impactou aí negativamente, porque a planta de café, nós estamos hoje aqui em setembro, algumas regiões está acontecendo aí o florescimento, por exemplo, né? Ou estão para acontecer, né? Aí temos aí desenvolvimento do fruto, né? Depois a maturação, né? Só que durante essa mesma fase está acontecendo o desenvolvimento de estruturas vegetativas que vão dar origem ao novo, né? Ao novo ciclo produtivo. Então, alguma coisa que impacta, por exemplo, hoje, esse ano aqui, ele tem uma interferência negativa aí de 2 anos no desenvolvimento da cultura. Bom, nós colocamos como tema da entrevista hoje uma afirmação, né? Que é: cuidar do solo torna frutas, verduras e legumes mais saborosos e nutritivos. Eu gostaria que você explicasse para a gente essa afirmação. Sim.
Bom, falamos aí de hortaliça e de café, mas todo material genético, toda planta, ela tem um potencial produtivo. Tem uma capacidade de atingir uma produção e naquela qualidade. Logicamente que seja as frutíferas e também as hortaliças, elas são, esses cultivares, esses híbridos são desenvolvidos com o objetivo de ter uma capacidade de produção e também aspectos de qualidade, de sabor, valores nutritivos. Logicamente que esse material genético, para que expresse essa característica genética, nós precisamos do solo, né? Do solo onde essa planta vai se desenvolver. Então, um solo que seja saudável, que tenha uma capacidade de fornecer uma melhor condição de desenvolvimento do sistema radicular, por exemplo, seja não tenhamos camada compactada, tenha uma boa infiltração de água, por exemplo, de espaços de ar, de água, para esse melhor desenvolvimento do sistema radicular. Então, o aspecto físico é importante, o aspecto químico, uma boa fertilidade, não tenhamos problemas com acidez, por exemplo, e também o aspecto de matéria orgânica do solo, que temos aí níveis mais adequados e também melhor qualidade dessa matéria orgânica, traz ali o benefício de termos uma diversidade e maior atividade de micro-organismos benéficos que vão auxiliar nesses aspectos químicos, físicos, na ciclagem de nutrientes, como também favorecer um maior desenvolvimento do sistema radicular, que logicamente dessa forma a planta terá uma capacidade de absorver água, os nutrientes e ter um desenvolvimento, um crescimento mais saudável e assim ela expressar essa característica genética que está ligado a ela, expressar aí o melhor sabor e melhor produtividade. Marcos, você falou da qualidade da matéria orgânica. O que deve ser observado para saber se essa matéria orgânica tem qualidade ou não? Sim, o ponto é a quantidade, logicamente, dos diferentes solos, como falamos do desafio. Então, solos mais arenosos, temos menor porcentagem, teor aí de matéria orgânica. Quando falamos de qualidade, logicamente, nós falamos ali da capacidade ali de ciclagem de nutrientes, e dessa diversidade de micro-organismos que estão presentes ali, que são importantes parceiros para o nosso sistema produtivo. Então, um solo que tem essa qualidade, melhor qualidade da matéria orgânica, então, logicamente, que naturalmente esse solo terá uma capacidade de disponibilizar nutrientes e favorecer um crescimento dessa raiz no aspecto mais saudável, sem impedimento de fatores estressantes que limitam o desenvolvimento do sistema radicular da planta. O que é mais importante para a planta, o químico ou o orgânico? Os dois são importantes e os dois estão ligados, né? Um influencia o outro, né? Seja do seu aspecto aí do que nós fazemos, por exemplo, com uma adubação. A gente sempre tomamos uma cautela com qual tipo de fertilizante que vamos trabalhar. Fertilizantes que têm menos impacto, por exemplo, na microbiota do solo, por exemplo, né? Que não temos problemas de salinização, ou que tenha uma liberação mais estabilizada, gradativa desses nutrientes ao longo do desenvolvimento do cultivo, porque se a gente utilizar uma quantidade muito grande desse nutriente, vai impactar não somente naquela microbiota que vai se desenvolver ao redor do sistema radicular da planta, como, né, como também vai interferir no próprio desenvolvimento dessa raiz, né? O efeito da salinidade impacta o desenvolvimento da planta, né? E os micro-organismos, logicamente, que estão ali totalmente ligados aí em todos os processos, né, de desenvolvimento da raiz e essa sanidade, dessa qualidade aí da saúde dessas raízes. Quando você fala de impacto na microbiota, isso eu poderia entender o quê? Por exemplo, um excesso de fertilizante pode matar esses micro-organismos? Seria isso? Isso, porque, logicamente, no solo existem esses importantes parceiros, esses micro-organismos que estão presentes no solo, ligado
a matéria orgânica desse solo, ok? Então, logicamente, uma grande quantidade de fertilizante ou fertilizantes que têm um índice salino logicamente significativo, né? Então, podem, de fato, ali interferir na microbiota naquele momento ali, e isso afetar ali o equilíbrio que seja benéfico para a planta. Então, por isso que aplicar fertilizantes em dosagens adequadas no momento certo, teremos, logicamente, o fornecimento no momento que a planta precisa e não teremos aí um impacto negativo na microbiota benéfica desse solo. A gente sabe que toda planta, e você já falou isso, toda planta ela tem um potencial que ela pode expressar, né? Então ela pode expressar o máximo do seu potencial. Para eu obter o máximo, quais são as condições necessárias que eu preciso? Isso. Nós sempre trabalhamos para reduzir esse estresse que a planta é, é, ela é influenciada. Isso é o nosso trabalho. Então, logicamente, precisamos atender essas exigências da cultura. Então, seja desde aquele aspecto, qual que é o melhor lugar para plantar esse material genético? Então, o local, né? A época que vai ser plantada, né? Ou, como falamos, de fatores que vão interferir nessa qualidade desse solo. Então, essa planta ela tem uma capacidade melhor de se desenvolver num solo mais arenoso, argiloso, né? Então, logicamente, também promover aquele preparo físico, rompendo, não tendo problemas ali de compactação do solo, né? Uma boa correção desse pH, para que tenhamos ali um balanço, um equilíbrio desses nutrientes, correção da acidez, caso exista, fornecimento adequado de nutrientes, como nós falamos, né? Como também, de fato, ali atuar nesse manejo de controle de doenças, né, de insetos, doenças, né, que impactam também negativamente na produção e na qualidade desses materiais genéticos. Então, são vários itens que, a todo momento, todos nós aí que estamos no setor, estamos ali combatendo fatores ou atendendo necessidades da planta para que ela consiga aí expressar essa capacidade melhor de desenvolvimento No durante a caso da lavoura. horticultura, no caso da horticultura, nós temos muitos pequenos produtores. Sim, Esses pequenos produtores, eles têm essa consciência de tudo isso que você colocou? sim. Os produtores, independente de qual tamanho, né, de área, né, no aspecto das hortaliças, todas as culturas, mas o aspecto da hortaliça, nós sabemos que são plantas que são muito exigentes nutricionalmente e também são muito sensíveis, né, a variações climáticas. Então, naturalmente, são empregados um nível de tecnologia bem significativa e o atendimento, a observação, aquele cuidado é praticamente diário. Eu não vou falar diário, mas isso todo momento, né? Todo momento ali eles têm que estar atento, né? Em algumas hortaliças, por exemplo, que mesmo assim, trabalham com níveis muito altos aí de tecnologia, até com sistema de ambiente protegido, por exemplo, fatores de luminosidade não conseguíamos controlar, né? Isso realmente depende da condição climática. Então, logicamente que ele precisa ajustar aquele manejo de adubação, utilizar outros compostos, por exemplo, orgânicos, para aplicação ou na raiz ou na planta, para promover uma redução do estresse fisiológico da planta e fazer com que ela tenha um redirecionamento do fluxo de seiva da planta para aquele momento que ela precisa, né? Que como nós falamos naquela parte introdutória, cada fase da planta ela tem a sua exigência e também tem o seu tempo necessário para completar cada estágio fenológico. Então, logicamente, que um fator de estresse que não estava previsto pode redirecionar, sinalizar com que a planta desenvolva mais uma estrutura vegetativa, por exemplo, gastar essa energia para isso e afetar aí o desenvolvimento de flor. Então, esses compostos orgânicos à base de aminoácidos, extratos vegetais, eles fazem com que a planta tenha uma redução desse estresse e esse melhor redirecionamento de fotoassimilados para a programação
da genética e da planta, né? A cadeia de horticultura no Brasil, a impressão que eu tenho, e eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso, é que ela não é tão organizada quanto a cadeia de frutas. A cadeia de frutas está bem organizada, tem lá no Rio Grande do Norte se produz melão, no Ceará, em tal lugar se produz melancia, tal, e já é mais ou menos controlado isso aí. Enquanto que a cadeia da horticultura parece que não. Né? Então, muitas cidades não tem um SEASA, não tem uma central de abastecimento, muitas vezes precisa de levar de um lugar para o outro, aí acaba perdendo. É só uma impressão minha ou essa realmente é uma realidade? É que são produtos que são perecíveis, né? Então, nós temos pouco tempo aí, uma alface, por exemplo, um próprio tomate, né? Temos um tempo bem curto ali para realmente chegar isso no mercado. Logicamente que o produtor, ele tem buscado, logicamente, informações junto com para quem ele vai vender, o próprio mercado, né, como que está o preço da produção anterior, né? Então, ali, todo momento, ele está buscando informações, né? E isso, logicamente, que as hortaliças, ela acaba tendo uma dificuldade pelas questões de regionalização, né? E principalmente ali produções em regiões de pontos mais distantes de grandes centros, né? Então, logicamente, tem a informação, realiza o plantio, mas como falamos, né, são plantas aí que têm um investimento muito alto, né? Porque são plantas exigentes e são plantas sensíveis aí a variações climáticas, né? Então, logicamente que existe um grande desafio ali no aspecto de produção e do atendimento, que realmente isso tem que ter uma logística muito mais ágil, né, para chegar esse produto no local, né? Melhorou a toxicidade principalmente das frutas que nós consumimos. Por exemplo, teve uma época que falava-se muito do morango, né, devido à quantidade de defensivos agrícolas que se usava. Você citou o exemplo do tomate, né? Era outro que falava-se que tinha muita. O pessoal fala veneno, né? Tinha muito veneno, né? Sabe que a palavra correta não é essa, mas estou falando assim só para ficar mais didático, mais fácil das pessoas entenderem. Melhorou isso? A todo momento, Divino, o produtor está preocupado em utilizar produtos que sejam, sim, registrados, né? E utilizar menos produtos também que sejam agressivos, né? Seja pela exigência do mercado, né? Mercado para quem exporta, mercado externo, né? Como também no nosso mercado interno, que as redes de varejo fazem essa exigência e ele sabe, o produtor, pela importância, né? Seja para ele entregar um produto aí mais seguro, como dentro do sistema produtivo. Logicamente, trabalhar com um manejo que tenha investimento melhor numa genética melhor, uma melhor nutrição, cuidar mais bem desse solo, para que esse ambiente tenha uma capacidade de desenvolver melhor essa planta, realmente trabalhar com soluções que sejam mais naturais, seja no aspecto de tratamento de solo, tratamento da parte aérea, o produtor, logicamente, tem essa preocupação e faz parte da rotina dele, né? Então, logicamente que isso veio a agregar na melhoria da qualidade no aspecto de segurança alimentar. Marcos, quais são os nutrientes que estão ligados diretamente com os aspectos de sabor dos hortifruti? Isso. Todos os nutrientes, né, são importantes, por eles serem essenciais para a planta. Mas se formos listar elementos nutricionais que estão diretamente relacionados, né, podemos listar aqui o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o enxofre e o micronutriente cobre, que eles participam de funções na planta que estão relacionadas diretamente aí esse aspecto que vão influenciar na acidez e no teor de sólidos solúveis desse fruto. Ou seja, né, vão realmente, esse balanço entre esses dois fatores que eu citei, vão trazer ali esse aspecto de sabor aí do fruto, da fruta, do legume. Quais são os maiores prejuízos provocados por um solo degradado, Marcos? Tá?
Degradação, a gente precisa sempre analisar qual o motivo, a causa ali que levou a essa degradação. Seja utilizar de uma forma indevida esse solo, seja monocultivos, mas enfim, temos aí níveis diferentes aí de degradação desse solo, que promoveu lá, muitas vezes, uma acidez desse solo, por exemplo, algum desequilíbrio, seja nutricional ou também da microbiota desse solo. Então, são vários fatores. E isso vai afetar diretamente aí o desenvolvimento da planta, seja limitar o desenvolvimento dessa raiz que vai desenvolver nesse solo, seja propriamente no crescimento dela, que não vai ter a capacidade, ou seja, em deficiências de nutrientes. Então, logicamente, a planta, a todo momento, ela está absorvendo aí água e nutriente para que forme a sua estrutura vegetativa, e as flores, os frutos. Então, com essa limitação, teremos aí, dependendo do nível de degradação, de impacto, seja desde uma redução aí de produção ou qualidade, como muitas vezes até a inviabilidade de se produzir naquele local. Você tem algum case de sucesso assim que você poderia relatar para a gente em relação a algum produtor que teve todo esse cuidado que você relatou aqui, toda essa preocupação e que acabou tendo uma produtividade maior, com produtos de melhor qualidade, sabor e aspecto? Sim, logicamente, eu volto aqui, eu também sou suspeito que eu tenho uma oportunidade dentro da empresa, conhecer produtores do Sul, né, até o Nordeste, o Norte, né, mas vamos assim, citar exemplos de nível de estresse e mais complexos, né, vamos pegar, por exemplo, regiões lá do nosso Nordeste, né, do Rio Grande do Norte, Ceará, que tem regiões lá que tem os solos mais arenosos, né? Temos ali fatores de uma água aí mais alcalina, por exemplo, né? Temos ali baixa matéria orgânica desse solo. Então, desenvolver em regiões, por exemplo, nesse ambiente, são realmente um grande desafio. E hoje nós temos ali uns sistemas ali eficientes em produção e que exportam, né? Não somente para o sul aqui, sudeste, como para fora aí do nosso país, né? Para a Europa, Estados Unidos, para a Ásia, né? Esses produtos, né? E de fato ali são empregados, seja aquele bom preparo físico, como nós falamos, o aspecto químico de correção, né? Adições aí de compostos orgânicos e que são, por exemplo, aplicados soluções à base de biotecnologia, à base de compostos orgânicos, que a todo momento ali vão promover uma disponibilização de nutriente ou se ligar a esses nutrientes para que evite percas, de lixiviação, por exemplo, e fazendo com que a planta tenha uma capacidade maior de absorver, esses nutrientes, como também trazer condições para que esses micro-organismos, que se desenvolvem ao redor do sistema radicular da planta sejam favorecidos e tenham uma atividade expressiva e fazendo com que essas raízes se desenvolvam numa melhor qualidade, né, para que assim esse vegetal tenha um crescimento mais saudável, com a produção adequada, né, para poder suprir essa sua rentabilidade, trazendo melhor sabor, né, e valores nutritivos, né, que isso também são explorados aí, não somente lá, mas como outras partes do nosso país, que isso também é importante nós explorarmos aí com esses produtos tão importantes. São saborosos, né? Um melão, por exemplo, é muito saboroso, mas também é muito nutritivo aí para a nossa saúde, né? Só para a gente finalizar com chave de ouro, qual é a dica que você dá ao produtor para contribuir com o desenvolvimento radicular e a redução dessa salinização do solo? Isso. É importante sempre fazermos adotar as medidas que são convencionais, né, que nós aprendemos aí na escola e que sabemos aí no campo, e trabalhar, né, que também faz parte aí
da rotina, né, do planejamento, com soluções que potencialize tudo isso que ele utiliza, ele faz, né? Seja esses compostos orgânicos à base de aminoácidos, compostos obtidos de processos de fermentação, que vão, alguns ali, disponibilizar nutrientes, outros estimular o melhor desenvolvimento da raiz, outros também vão atuar nessa melhor atividade da microbiota benéfica que existe nesse solo, fazendo com que esse solo tenha uma capacidade ali de proporcionar o melhor desenvolvimento dessa raiz e desse vegetal, para que a gente obtenha, então, lá a nossa melhor produtividade, a qualidade e a rentabilidade do sistema produtivo. Bacana, Marcos. Muito obrigado por disponibilizar tanto conhecimento aí aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, ao pessoal que está ligado com a gente, alguns até com certeza com o caderninho na mão fazendo anotação. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos e como eu comentei, uma enorme satisfação participar aqui do programa de vocês. E nos colocamos aí sempre à disposição, a qualquer momento. Eu tive o prazer, o privilégio de conversar com o Marcos Revoredo, PhD em Ciência do Solo, gerente técnico para hortifruti e café da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista de hoje foi: cuidar do solo torna frutas, verduras e legumes mais saborosos e nutritivos. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like, isso é importante. Não adianta ficar só assistindo, tem que deixar um like lá, aperta o dedo, não vai te custar nada. Deixa o like para a gente, compartilhe com as pessoas, deixa um comentário, fala o que você achou e se inscreva nesse canal para a gente poder crescer, ter relevância e poder produzir mais materiais de qualidade. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.